Do que você conhece já na terça-feira. Tudo bem, Jadson? Como é que tá? Ganza, tudo bem? Bom, graças a Deus. Jadson já tá junto comigo da Predial Condomínios. É dia do nosso Papo de Condomínio. Papo de Condomínio. Oferecimento Predial Condomínios. Ó, o assunto de hoje, eu tava até comentando com a gente aqui na redação, Jadson. Nossos dados, a gente fica ali com medo de passar. Toda vez que alguém pergunta, como que é seu nome, CPF, você não vai passando o dado para qualquer pessoa hoje em dia, né? Com certeza, principalmente hoje em dia, com as redes sociais, com a dinâmica das informações eletrônicas, todo mundo tem um certo receio, né? Com certeza. E agora, o que você não sabia, por exemplo, é que você passa todos esses dados para o condomínio e o condomínio precisa ter um cuidado gigante com esses dados, porque a gente passa tudo para o condomínio hoje em dia. Com certeza, é feito um cadastro com as informações pessoais, com dados de documentos, muitas vezes até com dados de terceiros que possam residir ou, às vezes, visitar a sua residência ali no condomínio. Então, não é só o seu dado, mas de outras pessoas que convivem contigo. É por isso que esse assunto é tão importante. Hoje a gente vai falar sobre esses dados do condomínio, os cuidados que a gente precisa ter. O Moisés, inclusive, já está ao vivo junto com a gente, porque o Moisés conversou com um advogado especialista no assunto que falou sobre esse momento tão importante dessa proteção de dados, não é, Moisés? Boa noite para você. Boa noite, Buganza, para você e para todos que nos acompanham. Exatamente, os condomínios eles precisam tomar vários cuidados quanto a esses dados dos moradores, porque eles precisam respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados. Não é só pegar esses dados e fazer o que bem entender, não. Precisa seguir algumas regras para poder cuidar desses dados. Não pode, de maneira alguma, deixar que esses dados vazem ou sejam vendidos, né? Algumas empresas acabam fazendo esse tipo de coisa e os condomínios têm que tomar esse cuidado para poder proteger os moradores. Nós conversamos com o advogado Leonardo Spigarolo e ele explicou um pouco mais desses cuidados que os condomínios devem ter e também os moradores. Vamos ouvi-lo. A LGPD, na verdade, ela veio mais para regulamentar uma proteção que já existe por lei. Então, o condomínio tem que entender que não precisa, na verdade, deixar de coletar dados, e sim usar os dados de forma estratégica. Então, dentro do condomínio, como possui ali muitos moradores, visitantes, prestadores de serviço, então é sempre importante ter essa cautela na coleta dos dados e no seu armazenamento. Tem que ter cautela, até porque hoje em dia os dados pessoais, as informações pessoais, elas têm muito valor. Então o condomínio, embora ele não tenha ali fins econômicos, ele possui também está dentro da cadeia de valores. Então o condomínio também contrata funcionários, contrata prestadores de serviços, armazena dados de visitantes, de moradores. Então por isso que é importante que o condomínio tenha esse cuidado para não ocorrer nenhum vazamento ali dos dados e futuramente não venha a sofrer nenhuma sanção, nenhuma penalidade pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ô, Jadson, a gente falou sobre a importância da gente tomar cuidado com os nossos dados, de não passar para qualquer um, do condomínio tomar cuidado com esses dados. O que a gente não falou ainda o condomínio pode ser muito bem responsabilizado se ele vazar dados como esse. Sem dúvidas. O condomínio precisa ter essa cautela. É um assunto um pouco mais burocrático, né, mas é importante a gente alertar que os síndicos, gestores de condomínio precisam se atentar a essa regulamentação que está vigente desde 2021 e é aplicável sim aos condomínios. Então existe uma série de adequações que o condomínio precisa fazer internamente em relação a treinamento da sua equipe de funcionário que tem acesso a esses dados, né, termos que são obrigatórios de serem formalizados por esses prestadores de serviço, aditivos contratuais com empresas que atendem os condomínios, para que também essas empresas que tenham acesso a dados de moradores ou de terceiros tenham essa obrigatoriedade no sigilo e no armazenamento das informações. Então o condomínio precisa realmente se adequar, porque nós sabemos, né, Buganza, que muitas vezes as normas no Brasil demoram um pouquinho para começar a serem aplicadas, mas já existe hoje em dia relatos, inclusive de passivos já em condomínios e empresas por multas e até mesmo ações na justiça
pela falta de regulamentação dessa questão da LGPD. Então, não é brincadeira, os síndicos não devem deixar para a última hora, devem se organizar internamente nos condomínios para pôr isso em prática. Ô Jadson, uma dúvida, de repente começou a ser síndico agora, não sabia disso, difícil não saber, mas tem dúvidas de como seguir, procura quem está fazendo a gestão do condomínio, o escritório que está acompanhando para tirar os dados, as dúvidas? Exatamente, né? Se você tem aí um acompanhamento técnico, jurídico ou contábil que possa te dar um auxílio em relação a isso, né? É importante sim aprofundar um pouco mais das informações e se organizar para que o seu condomínio esteja numa eventual fiscalização ou numa eventual questionamento de algum morador ou prestador de serviço devidamente organizado e regulamentado dentro desta norma que já está em vigência, volto a dizer, desde 2021. Então, nós temos que começar a se alertar para essa adequação. E vale você, morador, também cobrar do seu síndico que ele faça a parte dele. Jadson, Exato. Obrigado mais uma vez. Tudo de bom. Nosso Papo de Condomínio, toda terça-feira, o Jadson está comigo aqui, tirando as dúvidas. Procura lá nas redes sociais do Bugan, você vai encontrar o Jadson lá também. Já que